Olá pessoal, graça e paz. Bom estar com vocês aqui. Bom que você está visitando o nosso canal. Nós estamos retomando nossas atividades aí do canal e agradecemos o apoio de todos que estão se inscrevendo no nosso canal e esperamos que essa série de estudos possa ser muito importante para todos vocês. Nós queremos começar uma nova série de vídeos que vamos intitular Fundamentos da Fé Cristã e vamos começar a partir da Sagrada Escritura. Essa série de estudos nós demos quando estivemos ali no norte da França. Quando chegamos aqui na França, fomos trabalhar no norte da França e estávamos ali do lado do Flandres, da Bélgica, e essa série de estudos foi dado para um grupo de irmãos maravilhosos da comunidade de West-Vlaanderen, que se reuniam lá, se reúnem lá, e nós demos essa série de estudos. Por quê? Porque cremos que a compreensão da verdade bíblica é fundamental para a fé cristã. Então, por que nós cremos que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus? Porque cremos na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Porque afirmamos que o pecado destruiu o relacionamento entre o homem e Deus, e ele é o maior problema que existe na humanidade. Porque afirmamos que a salvação é somente por meio de Cristo e pela fé somente. Porque afirmamos que a salvação é pela graça e não pelas obras. Todas essas questões não são questões secundárias da fé cristã. Elas são essenciais. E sem elas, você pode ter uma fé falha, uma fé vacilante. Você pode crer num Cristo que é totalmente diferente do Cristo da Bíblia, daquele que é pregado, daquele que é ensinado nas Escrituras Sagradas. Você pode seguir um evangelho, mas não o evangelho de Jesus, né? Então é muito importante conhecer as Sagradas Escrituras. Para isso, nós vamos fazer um vídeo. Esse vídeo é muito grande, então nós vamos dividi-lo em partes, não é? Sobre a Sagrada Escritura. E eu quero começar pelo início. Eu sei que, de repente, talvez algumas dessas informações sejam já conhecidas, mas para outros não, são informações novas. Então vamos lá para o início. A Bíblia, ela tem 66 livros, dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento, ok? O Antigo Testamento tem 39 livros, e aqui eu estou colocando a divisão cristã, né, nos 39 livros: lei, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Aqui vale salientar algo muito importante, porque se algum católico estiver vendo esse vídeo, ele vai dizer, ué, mas na minha Bíblia não são 39 livros no Antigo Testamento, são 46. E isso tem uma explicação histórica, ok? Nós sabemos que por volta do ano 270 a.C., estamos falando em século 3 a.C., começou um processo, principalmente na comunidade de Alexandria, um processo entre os judeus, de uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Por quê? Porque os judeus que moravam fora da Palestina não falavam mais o hebraico. E aí eles sentiram a necessidade de fazer uma tradução para o grego. A partir disso, surgiu a tradução que nós chamamos a tradução dos 70, ou a tradução da Septuaginta. Isso aí posso explicar depois, porque tem uma lenda, tem uma história para explicar tudo, mas sabemos que foi um processo, não é, que começou com a necessidade dos judeus de ter o texto sagrado numa língua que lhes fosse compreensível. A Septuaginta é uma tradução muito importante, mas ela acabou incluindo adições no livro de Esther, adições no livro de Daniel, e os livros que nós chamamos de apócrifos, os católicos chamam de pseudepígrafos. Muito bem, essa tradução foi uma tradução muito importante, e quando a igreja cristã ela começa a sua expansão pela bacia do Mediterrâneo, lembre-se que Paulo sempre começava sua evangelização indo para uma sinagoga, e da sinagoga ele começava um trabalho. Os primeiros cristãos, a Bíblia dos primeiros cristãos, foi a tradução grega do Antigo Testamento hebraico. Ok? Séculos depois, vem Jerônimo, e aí ele propõe uma nova tradução, a chamada tradução da Vulgata,
uma nova tradução latina. Por quê? Porque já existiam outras traduções latinas, mas ele propõe uma nova. E na hora que ele vai traduzir a Vulgata, ele não queria, a priori, traduzir esses outros livros. Por quê? Porque ele estava em Belém, na Judéia, ele tinha aprendido o hebraico e ele sabia que aqueles livros não eram aceitos pelos judeus. No Concílio de Jamnia, os judeus decidem formar o cânon dos livros sagrados e esses livros sagrados não comportavam esses livros que estão a mais na tradução da Septuaginta. Jerônimo não queria traduzi-los, mas o que aconteceu por influência de amigos e pedidos, ele acabou traduzindo esses textos, né, e incluindo, mas na sua nota introdutória, ele diz que aqueles textos não eram reconhecidos pelos judeus, né, como livros sagrados. Vem aí o século XVI, vem a Reforma Protestante e no grupo da Reforma Protestante também vem a Contra-Reforma Católica. E no Concílio de Trento é definido que a Vulgata é a tradução oficial e que os livros que nela estão contidos são todos aceitos. Então, por isso que há uma distinção, uma diferença entre a tradução católica, a Bíblia católica, o Antigo Testamento católico e o Antigo Testamento protestante, evangélico e judeu também, porque o Antigo Testamento hebraico não contém esses livros. Ok? Muito bem. Então, isso aqui é algo para explicar. O Novo Testamento vai ter 27 livros, isso aí é comum para as linhas cristãs, né, divididos em evangelhos, histórico, cartas de Paulo, cartas gerais e proféticos. Ok? A Bíblia foi escrita em 3 idiomas diferentes, hebraico, aramaico, formam o Antigo Testamento, e o grego, né, o Novo Testamento. O tempo de escrita desse processo é de aproximadamente 1.500 anos, todo o processo. Né? O Antigo Testamento é um pouco mais difícil de datar, fazer essa pontuação histórica. Sabemos que a partir do século 14, 13 a.C. até o ano 400 é um período de escrita de todo o material do Antigo Testamento, e o Novo Testamento entre os anos 45 e 100 depois de Cristo é o período de escrita do Novo Testamento. Qual é o tema principal da Bíblia? É Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o tema central da Bíblia. Ele é a promessa no Antigo Testamento, ele é o cumprimento no Novo Testamento. Jesus Cristo está do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, ali a obra da redenção, a obra da cruz, a obra da salvação. Ele é o Messias esperado e ele é o cumprimento dessa profecia que vem implantar o reino de Deus. Veja, esses são conceitos básicos, né? Mas aí vamos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento. E a primeira questão que surge é o seguinte: quem escreveu a Bíblia? Né? Então essa resposta pode ser dada de uma maneira simples, e nós vamos começar a partir da Bíblia. Né? 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, diz: saibam, antes de tudo, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Então, Deus é o autor supremo, mas ele usou seres humanos para escrever a sua mensagem, inspirando-os com o Espírito Santo. Ok? Deus usou pessoas para traduzir sua mensagem. E Paulo vai nos dizer, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Então Deus inspirou pessoas para escrever a sua palavra. Porque se Deus fosse falar do jeito que ele é, nenhum ser humano entenderia. Então ele usa pessoas para isso. E quem Deus usou para escrever? Aí que vem uma pergunta importante. Né? Deus usou diversas pessoas, com personalidades diferentes, com posições sociais diferentes. Então nós vamos ter um Moisés, que foi educado na corte palaciana do Egito, que recebeu a melhor educação de sua época. Não é? Nós vamos ter Davi,
que é um pastor de ovelhas, mas é um poeta, né? E é o rei de Israel, o maior rei de Israel, não é? Que traduz com sentimento toda a sua devoção a Deus. Nós vamos ter Salomão com toda a sua grande sabedoria, né? Vamos ter a erudição de Isaías e Ezequiel, mas também vamos ter uma mensagem, por exemplo, bruta, rústica, de um Amós, que era um boiadeiro, né? Vamos ter a melancolia de Jeremias, né? No Novo Testamento vamos ter, por exemplo, João Marcos, que vai dar nome ao Evangelho, né? O Evangelho de Marcos, mas João Marcos ele tem consigo a companhia de Pedro, por isso que chamamos o Evangelho de Marcos de Evangelho Petrino, porque tem a mão de Pedro. Pedro compartilhou com Marcos muitas das histórias de Jesus e ele escreve isso aí, né? Temos Mateus, o cobrador de impostos, né? Temos Paulo, e aí Paulo vai ser o ponto central, porque ele era um fariseu educado aos pés do grande rabino Gamaliel, ele era conhecedor da língua grega, do hebraico, e praticamente metade do Novo Testamento tem a mão de Paulo. Não é? Mas também vamos ter algo interessante. Alguns secretários ajudaram a escrever a Bíblia. Então, por exemplo, no Antigo Testamento temos Baruque, que é o secretário de Jeremias, e várias vezes Jeremias vai dizer que pediu a Baruque para que escrevesse a profecia. Né? Ele ditava e Baruque escrevia. E temos Silvano, que também era conhecido como Silas, que escreve a primeira carta de Pedro, né? E isso está em 1 Pedro 5,12. Ou seja, a Bíblia foi escrita em linguagem humana, para que seres humanos pudessem compreender o propósito de Deus. E aí temos uma pergunta, e nós vamos trabalhar um pouquinho mais essa pergunta para dividir depois em outras partes esse vídeo, ok? Como não sabemos? Como sabemos que o texto bíblico não foi modificado? Porque essa é uma dúvida que muitas pessoas colocam. Sendo Deus o autor da Bíblia, é ele quem mantém a sua palavra viva e inerrante. E eu quero lembrar vocês de que a Bíblia é o livro mais estudado, mais criticado e mais investigado da história. Então algumas pessoas colocam, como é que podemos ter certeza de que não houve manipulação do texto bíblico? Será que judeus e cristãos, eles não mexeram no texto para que a Bíblia dissesse o que eles queriam que fosse dito? Né? Alguns já ouvi gente, por exemplo, dizer não foi Constantino I, no concílio de Nicéia, que formulou uma ideia de Jesus Cristo que é diferente do Jesus histórico? Diante dessas perguntas eu digo o seguinte, vamos ver as evidências. E hoje nós queremos ver a evidência do texto do Antigo Testamento, ok? Então, é muito importante entendermos o seguinte, que a preservação, aí, começando do Antigo Testamento, a preservação do texto bíblico, do texto hebraico bíblico, é um processo longo. Nós chamamos esse texto hebraico de texto massorético. O que é que significa isso? O texto massorético, ele possui uma estrutura consonantal que remonta ao período do Segundo Templo. Período do Segundo Templo, entre 520 antes de Cristo e 70 depois de Cristo, e desde até um pouquinho mais, se estendendo até o ano 100 depois de Cristo. Né? Ela teria sido a forma adotada pelas comunidades judaicas como a forma textual, definitiva e oficial das Sagradas Escrituras. Então esse texto, que a gente chama de texto sagrado pós-exílico, que era chamado de texto proto-massorético, proto-rabínico, né? Ele não continha vocalização, ou seja, ele não tinha vogais, ele não tinha o acento, o aparato massorético que foi desenvolvido apenas na Idade Média. Mas esse texto foi preservado, ele foi transmitido pelos escribas do Segundo Templo, né? E ele se tornou a base do texto massorético, que depois veio a ser o texto formal da Bíblia hebraica. É muito interessante porque existem provas de que o texto proto-massorético já existia antes do século III a.C., e em 1948, quando foram encontrados nas grutas de Qumran, foram encontrados
os rolos do Mar Morto, em 1948, ali foram achados também formas escritas desse hebraico proto-massorético e do paleo-hebraico, que é mais antigo ainda. Ok? Então, por volta do século I depois de Cristo, os rabinos começaram a desenvolver, a selecionar, a oficializar um dos tipos textuais hebraicos, porque que eles julgavam ser o melhor, o mais consistente com o texto padrão. Ok? E a partir disso, eles começaram a copiar o texto, procurando copiar com exatidão, com reverência, procurando ao máximo, né, não ter alterações, adições, omissões ou modificações significativas. O que nós podemos dizer é que o texto permaneceu inalterado desde o do período do Segundo Templo, através de um trabalho meticuloso. Então, quando eu falo de um trabalho meticuloso, eu estou dizendo de que eles contavam todas as letras e todas as palavras de uma mesma página. Então, se a cópia não tivesse o mesmo número de letras e palavras, ele era jogado fora, ele era renegado, ele era destruído. Ok? No judaísmo, essa sucessão de pessoas foi desenvolvida, né, de uma forma muito interessante. Eu vou mostrar aí para vocês. Temos os soferins, que eram os escribas, né, que eram estudiosos, guardiões do texto sagrado entre os séculos 5 e 3 a.C. Temos os zugot, pares, que eram de estudiosos textuais, que foram líderes espirituais dos judeus entre os séculos 2 e 1 a.C. Depois vieram os tanaítas, os repetidores ou mestres, que estiveram em atividade até o século 200, até o ano 200, digo, depois de Cristo. E é interessante que essa obra dos tanaítas, ela permanece até hoje através do Midrash, do Tosefta e do Talmud. O Talmud é a grande obra judaica, né, que foi escrito entre o ano 100 e 500 depois de Cristo, e o Talmud vai conter a Mishnah, que é a repetição, e a Gemara, que é o assunto aprendido. E aí depois vem os massoretas. Os massoretas vão surgir ali entre o ano 500 até o ano 950 depois de Cristo. Eles são os sucessores dos escribas judeus e eles se dedicaram a copiar e a transmitir o texto da Bíblia hebraica. E esse grupo de estudiosos, eles desenvolveram um sistema estritamente rígido de controle do texto hebraico, se empenhando a preservar toda letra de toda palavra da Bíblia hebraica para evitar erros nos manuscritos, visando conservar de forma integral o texto bíblico. Ou seja, nesse aspecto, eles suplantaram os escribas anteriores. Eles foram extremamente meticulosos. E o texto hebraico foi devidamente preservado pelos massoretas. Né? Por quê? Porque eles acrescentaram a vocalização. Então imagina, por exemplo, um texto onde você não tem vogais. E como é que a gente lê um texto? Né? Para nós é muito difícil. E o texto hebraico, ele basicamente só tem consoantes. Então, para preservar o sistema de vocalização, eles criaram um sistema de pontos e traços, de sinais gráficos que auxiliavam a pronúncia do texto consonantal recebido pelos soferins, e isso era baseado na Massorá. Massorá significa tradição que eles tinham recebido. A partir disso, duas escolas, ou dois centros de referência massorética, né, surgiram. Uma na Babilônia, que a gente chama de escola oriental, e outra na Palestina, a escola ocidental. Ok? Então, eu vou dar uma parada por aqui, e no nosso próximo vídeo a gente vai retomar essa perspectiva. Não é? O que é o importante entendermos aqui é de que o texto bíblico, ele foi devidamente preservado. Então, quando falamos do Antigo Testamento, especificamente do Antigo Testamento, nós estamos falando de um grupo de estudiosos que durante os séculos fizeram todo o possível para preservar o texto sagrado. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre essas duas escolas e as provas que temos de que o texto hebraico, que foi trabalhado e preservado durante séculos,
permaneceu basicamente inalterado. Ok? Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de dar o seu like, de curtir, de divulgar o vídeo. E no próximo vídeo vamos retomar a partir daqui, falando um pouco mais do texto hebraico e as provas que ele nos traz da veracidade, da fidelidade desse texto que temos em mãos. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.